E já estamos a resolver a questão número 3. A reação entre o monóxido de carbono, CO, e a água em fase gasosa permite obter dihidrogênio num equilíbrio traduzido por CO gasoso mais H2O gasoso origina CO2 gasoso mais H2 gasoso. A variação de entalpia é negativa e a constante de equilíbrio é 1,8 à temperatura T. 3.1. Complete o texto seguinte selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas cada uma das letras seguida do número que corresponde à opção selecionada. No reator vazio, fechado e indeformável introduziram-se CO gasoso e H2O gasoso. Até ser atingido o equilíbrio químico, a concentração dos reagentes, a linha A, aumenta, diminui ou mantém-se, e a velocidade da reação direta é, a linha B, inferior, igual ou superior à velocidade da reação inversa. A reação direta é favorecida pela diminuição da a linha C, pressão, temperatura ou concentração de CO gasoso. Então como é que fica um possível esboço no gráfico da concentração dos reagentes e dos produtos no decorrer do tempo? Temos aqui então inicialmente uma certa e determinada quantidade máxima de CO e H2O que vai diminuindo progressivamente, sim, e progressivamente ao longo do tempo, portanto, inicialmente não tínhamos nada dos produtos, portanto CO2 e H2, tínhamos aqui 0 e isto vai aumentar progressivamente até chegar aqui. Portanto, o equilíbrio dá-se mais ou menos aqui neste instante em que portanto, a variação das concentrações quer dos reagentes, quer dos produtos, não está a alterar-se. E, portanto, até ser atingido o equilíbrio químico, as concentrações dos reagentes vão diminuir progressivamente. Portanto, à linha A nós vamos associar o 2. E a velocidade da reação direta é inferior, igual ou superior à velocidade da reação inversa. Ora bom, então, a velocidade da reação no sentido direto começa por ser máxima e depois vai diminuindo progressivamente até que, quando chegarmos aqui ao equilíbrio, nós temos aqui a reação no sentido direto à mesma velocidade que no sentido inverso e por isso é que aparentemente estas concentrações não estão a ser alteradas. Agora, entre o instante inicial e o equilíbrio, a reação no sentido direto é mais rápida, por isso é que estão a gastar produtos de reação e a gastar reagentes. Portanto, à linha B, nós vamos associar o número 3. E a última afirmação, a reação direta é favorecida pela diminuição da, e depois temos pressão, temperatura ou concentração de CO gasoso. Ora bom, em relação à pressão, então vamos fazer aqui uma espécie, vamos diminuir a pressão, a ver o que é que acontece aqui. Portanto, este sistema está neste momento em equilíbrio. Ora bom, então, daqui, no sentido direto, eu pego em uma mol daqui e uma mol daqui e vou transformar em uma mol daqui e uma mol daqui. Portanto, peguem basicamente 2 mol, portanto, uma certa quantidade, não tem necessariamente de ser 2, e vou produzir exatamente a mesma quantidade destes gases. Estou a alterar o número de moléculas que lá estão? Não. E, portanto, não estou a fazer diminuir nem a aumentar a pressão ao fazer variar o número de partículas. E no sentido inverso é exatamente a mesma coisa. Vou pegar em 2 mol daqui destas substâncias e vou produzir 2 mol destas outras substâncias. Portanto, continuo a ter exatamente o mesmo número de partículas e, portanto, diminuir ou aumentar a pressão não vai alterar em nada, nem no sentido direto nem no sentido inverso, o nosso estado de equilíbrio. Agora, uma diminuição da temperatura aí já vai ter alguns efeitos, porque eles dizem-nos que a variação de entalpia da nossa reação é negativa, ou seja, significa que ela é exotérmica no sentido direto. Então assim, se a minha temperatura diminuir, o que é que vai acontecer? O sistema vai evoluir no sentido de contrariar esta diminuição para aumentar novamente a temperatura. E isso vai acontecer deslocando o equilíbrio no sentido direto, que é exatamente o que nós temos. Portanto, a reação direta é favorecida cá está, pela diminuição da temperatura. Já agora, em relação à diminuição da concentração de CO, portanto, se eu diminuir a concentração disto aqui, se isto aqui diminuir, o sistema vai evoluir no sentido de repor a quantidade que foi retirada e, portanto, vai evoluir no sentido inverso, vai gastar disto para produzir mais destas duas substâncias, portanto, mas o interesse é produzir desta para perturbar a alteração que foi efetuada. E, portanto, daqui não, portanto, isto vai favorecer, sim, a reação no sentido inverso e não no sentido direto. Portanto, para aqui vai ser, vamos responder a temperatura, então à linha C nós vamos associar o número 2 e está respondido.
3.2. Considere que num reator fechado e indeformável de volume V, mantido à temperatura T, existem num determinado instante 0,2 mol de CO gasoso, 5,0 mol de H2O gasoso, 4,0 mol de CO2 gasoso e 1,0 mol de H2 gasoso. Desde esse instante e até se atingir o equilíbrio químico, todos os constituintes do sistema reacional alteraram sua quantidade em 0,15 mol. Determine a quantidade de CO gasoso no reator quando se atinge o equilíbrio. Apresente todos os cálculos efetuados. Então dizem-nos que a uma determinada altura nós temos de monóxido de carbono 0,2 mol, para a água 5,0 mol e para o dióxido de carbono são 4,0 mol e finalmente para o nosso dihidrogênio 1,0 mol. Nós sabemos que este sistema não se encontra em equilíbrio e, adicionalmente, até chegar ao equilíbrio, todas estas concentrações ou todas estas quantidades que estão aqui vão ser alteradas em 0,15 mol, todas elas. E, portanto, é lógico supor que se estes aqui são os reagentes e estes aqui são os produtos, eu vou gastar reagente para produzir produto. Então, eu vou gastar daqui, portanto, estes 0,2 mol, até chegar ao equilíbrio, eu vou tirar 0,15 mol, tirar 0,15 mol, né? E vou produzir, portanto, vou fazer isto para produzir deste lado mais 0,15 mol e mais 0,15 mol. Portanto, é razoável supor isto. A nossa situação aqui é que este sistema é reversível. E, portanto, nada me garante que nas condições em que me dão, o sistema necessita, para chegar à constante, portanto, para chegar ao estado de equilíbrio, necessita evoluir no sentido inverso. Nós não sabemos isso. E, portanto, pode ser assim ou então pode ser ao contrário. Aqui é que eu tenho que acrescentar 0,15 mol, e aqui é que eu vou ter que gastar, portanto a minha reação vai evoluir no sentido inverso, menos 0,15 mol e menos 0,15 mol. Portanto, temos aqui estes dois cenários possíveis, ou o sistema evolui para o equilíbrio através do sentido direto ou no sentido inverso. Portanto, nós temos a quantidade final de monóxido de carbono, que é aquilo que se pretende, das duas uma, ou vai ser 0,2 menos 0,15, que vai dar 0,05 mol, ou em alternativa, se for esta a situação, fica 0,2 mais 0,15, que vai dar 0,35 mol. Portanto, há de ser um destes dois valores. Um destes dois valores é o nosso número final. E para desempatar entre estes dois valores, a única coisa que eu tenho que fazer é, a partir desta situação inicial que me dão, eu tenho que prever como é que o sistema evolui, portanto, se no sentido direto ou se no sentido inverso, até chegar ao estado de equilíbrio. Como é que nós fazemos essas coisas? Bom, basta calcular o quociente da reação. Portanto, basicamente é isso que nós vamos fazer. Portanto, nosso que vai ser a quantidade de CO2 vezes a quantidade de portanto, neste caso as concentrações, concentração de CO, a concentração de H2O, é a mesma coisa que a constante de equilíbrio, mas neste caso as concentrações não são as concentrações de equilíbrio, são desta situação aqui que não é de equilíbrio. Ora bom, isto fica então, portanto isto tem um volume V qualquer e portanto os números em questão são simplesmente este 4,0 mol sobre o volume, para aqui por o hidrogênio 1,0 mol sobre o volume do recipiente. Cá em baixo, o óxido de carbono 0,2 mol sobre o volume, a multiplicar aqui para a água 5,0 mol sobre o volume. Daqui multiplicado fica o volume ao quadrado e aqui também, portanto estes volumes cortam todos e aqui vai dar 4,0 vezes 1,0 é apenas 4,0 e aqui vai dar 1 e portanto isto vai dar 4,0. E a nossa constante de equilíbrio é 1,8. E, portanto, o nosso quociente de reação é superior à constante de equilíbrio. Neste tipo de situações, o que é que nós concluímos? Bom, nós concluímos que para que este número 4,0 diminua até 1,8, é necessário evoluir no sentido inverso. Ou seja, eu vou tirar daqui e vou acrescentar aqui, que é para formar um número mais pequeno do que 4,0 e convergir progressivamente para 1,8. Então, assim, voltando ao nosso problema, a reação vai evoluir no sentido inverso até chegar ao equilíbrio e, portanto, eu vou gastar daqui e produzir daqui. Portanto, aqui
Ou seja, já não é esta situação aqui inicial, é esta alternativa que eu tinha indicado. Portanto, daqui vou tirar 0,15 para o dióxido de carbono, 0,15 mol para o H2 e vou acrescentar, vou produzir, cá está, 0,15 de água e 0,15 mol de monóxido de carbono. Portanto, aos 0,2 que lá estavam, eu vou acrescentar 0,15 e dá estes 0,35 mol e então é este o resultado final. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá embaixo na descrição tem um link para o meu site.